Então é isso, estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super live, a mais um super aulão aqui no canal da Dariagro. Muito prazer, meu nome é Renner Alves e eu vou acompanhar vocês aí nessa jornada na aula de hoje. Deixa eu ver, já tem uma galera aqui com a gente, né? Deixa eu acionar o chat nosso. Até agora não teve nenhuma mensagem. Para quem está com a gente, bora interagir. Deixe já aí a sua mensagem no chat, da onde você está falando, aí para a gente estar batendo esse papo aí. Deixa um feedback também se está bacana o áudio, a imagem, se está tudo certinho, para a gente fazer aí aquela aula de qualidade, como é de praxe a gente está sempre fazendo aí. Beleza, estamos aí com oito pessoas, então bora para cima, bora chegar em 10, chegar em 15, chegar em 20 pessoas. Convidem aí parentes, amigos, colegas aí, que hoje o tema tá sensacional, como é de costume já, né? São temas aí sempre sensacionais e hoje não é diferente. Hoje a gente vai estar, de certa forma, dando continuidade aí a um assunto aí que o professor Danilo ele já iniciou na semana passada. Na semana passada, o professor Danilo ele abordou sobre a análise foliar. Então, ele comentou sobre análise foliar, a importância da análise foliar, e dentre suas características, né, os aspectos principais. E hoje a gente vai estar falando da adubação foliar. Então, ele fez essa pequena introdução falando sobre ali a análise foliar e agora a gente vai estar complementando aí esse assunto completo, falando sobre a adubação foliar, o que é a adubação foliar, a importância da adubação foliar. Deixa eu puxar o microfone para mais perto aqui, fica melhor o som. A importância da adubação foliar, características, aspectos e muito mais. Beleza? Estamos aí, ó, a primeira pessoa aí que interagiu com a gente, o Adriano Santos. Muito boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão com a gente, hein? 9 pessoas. Antes de estar começando o conteúdo, a gente sempre espera um pouquinho, né? O pessoal vai entrando aos poucos aí. Sei que muitos de vocês entraram a partir dos grupos de WhatsApp ou pelo Instagram, né? Então o pessoal vai entrando de pouquinho em pouquinho. A gente sempre aguarda um pouco para estar começando aí o conteúdo para valer. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo jóia com vocês aí? Quarta-feira, para quem trabalha aí, né? Amanhã mais um dia, ou para quem tá estudando aí, né? Já é período de férias para vocês, ou vocês ainda estão estudando? Como é que tá as coisas aí? Deixem aí pra gente ir conversando, batendo aquele papo. Ó, chegamos em 10 pessoas? Chegamos em 10 pessoas, então bora começar o conteúdo aqui para valer, falando sobre a importância e o impacto da adubação foliar na agricultura. Bora lá. Então, basicamente, o que a gente vai estar aprendendo nessa aula de hoje? A gente vai estar aprendendo alguns pontos muito bacanas, muito importantes, que é o que é adubação foliar, como ocorre a absorção dos nutrientes pelas folhas, por que utilizar a adubação foliar, vantagens da adubação foliar, limitações da adubação foliar, os principais nutrientes que são utilizados, quais culturas que se utilizam da adubação foliar, o que mais? Os fatores que influenciam, a compatibilidade de misturas, como realizar a adubação foliar, as boas práticas para uma adubação eficiente e os erros mais comuns. Então, bastante coisa que a gente vai estar abordando aqui. Essa vai ser uma aula bem completa, então prestem muita atenção, sentem aí na cadeira, no sofá ou na cama aí, da onde vocês estão acompanhando aí, que se preparem que a aula de hoje vai ser boa demais. Deixa eu ver quem está mais com a gente aí. O Anderson, fala meu amigo, antes de começar, como é a área de pós-colheita? E o Gilvan Souza, muito boa noite. Ô Anderson, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então, muito boa noite a todos. Para quem está com a gente aí, deixe sua mensagem, seu recadinho no chat aí, que a gente vai estar lendo todas as mensagens. Fechou? Então, para começar,
A nutrição mineral, a adubação de forma geral, né, a fertilidade, né, ela é um dos pilares da agricultura, sempre foi, mas principalmente da agricultura moderna, o que a gente entende como agricultura nos dias de hoje. E para que uma planta, para que uma lavoura ela expresse todo o seu potencial produtivo, é necessário estar fornecendo ali nutrientes em quantidade, em equilíbrio e também no momento adequado. E embora a adubação via solo, né, ela continue sendo a principal estratégia de de fornecimento nutricional ali, né, a adubação foliar ela também se tornou uma importante ferramenta complementar. Então, a gente vai deixar isso bem claro, né? O intuito dessa aula não é usar a adubação foliar para estar substituindo a adubação via solo ou fazer um comparativo entre as duas. Não, muito pelo contrário. É mostrar os pontos aí benéficos da adubação foliar e como ela pode ser um complemento benéfico à adubação já feita ali via solo. Então, você vai conhecer nessa aula você vai conhecer o que é adubação foliar, como ela funciona, suas vantagens, limitações, além de todos os fatores que influenciam a sua eficiência. Falando como é de praxe, né? Sei que grande parte da galera aí estão toda semana com a gente, mas tem pessoas aí que estão pela primeira vez aqui. Se você está pela primeira vez aqui, inclusive, deixe sua mensagem aí no chat aí, falando que você está pela primeira vez. Então a gente sempre busca estar explicando sobre o processo de certificação. Essa é uma aula com certificação gratuita, ou seja, você que participar da aula aqui com a gente pode estar solicitando um certificado de participação de maneira totalmente gratuita, rápida, fácil e bem simples, conforme eu vou estar explicando aí para vocês. Então, como é que vai funcionar? Durante a aula a gente vai estar compartilhando uma sequência de números e esses números eles vão estar formando ali um código aleatório. E você deve acompanhar toda a aula para pegar um código completo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O exemplo está aqui do lado. No caso, durante o caminhar aqui da aula, vai aparecer ali algumas circunferências com um número destacado em amarelo. Então, no caso, no exemplo nosso, apareceu primeiro ali o número 5, destacado dentro do círculo vermelho. Aí depois apareceu o número 4, depois apareceu o número 3, número 2, o número 1. E aí no fim ele forma um código. No caso, no nosso exemplo, ele formou o código 54321. Esse código, o que você vai fazer com ele? No final da aula, a gente vai disponibilizar lá no nosso grupo de WhatsApp, que está no primeiro link aqui na descrição, um formulário. Lá você vai preencher com seus dados, né? Nome, número de contato, o seu e-mail, e lá vai estar pedindo qual que é o código da aula. Lá você vai colocar o código. Esse é um sistema de segurança que a gente utiliza ali, né? Para comprovar que você realmente acompanhou, assistiu a aula com a gente. Tá bom? E vou até estar mostrando para vocês como é que é o formulário. Muitas vezes a pessoa fica com dúvida, será que é complicado? Será que é difícil? Como vocês podem ver aqui, é muito simples, não tem erro, é bem básico, né? Então aqui vai, formulário para recebimento do seu certificado, aula, impacto da adubação foliar na agricultura. Basicamente aqui você vai colocar seu nome, né? Seu CPF, a gente precisa do CPF para ser porque é um certificado autenticado, válido, então a gente precisa de uma documentação, ok? Muitas pessoas questionam isso, mas por ser um certificado válido a gente precisa no CPF. Endereço de e-mail, que é por lá que a gente manda o seu certificado, um número de contato, né, caso dê algum problema para a gente estar entrando em contato, e o código da aula, 5 números, que é aqui onde você vai colocar o número, o código da aula. Beleza? Como vocês podem ver, é bem simples, bem fácil ali, não tem erro. Depois é só clicar em enviar e aguardar ali alguns dias que a gente vai estar mandando para vocês. Tá bom? Então, basicamente, o certificado que vocês vão receber é o certificado que está aqui em cima de mim. Desse mesmo modelinho, só com o seu nome, com o CPF seus ali, é escrito ali o tema da aula, tudo certinho, tudo bacana, vocês vão gostar bastante. Ok? Entenderam? Qualquer dúvida deixem aí, mas não tem segredo, muito simples. O link do formulário a gente vai mandar lá no nosso grupo de WhatsApp, no primeiro link aqui na descrição.
Inclusive, ó, aqui do lado na tela já apareceu o primeiro número do nosso código, é o número 8. Então anotem no celular, anotem aí num papel e caneta na mão, né? Já diria o professor Danilo. Anotem o número 8, que é o primeiro número do nosso código, tá bom? Para começar, vamos estar respondendo aí a nossa primeira pergunta, que é: o que é a adubação foliar? Basicamente, a adubação foliar ela consiste na aplicação de nutrientes diretamente sobre as folhas das plantas por meio de pulverizações. Enquanto vocês vão anotando aí, eu vou estar bebendo uma água aqui, senão não vou aguentar falar até o final da aula. E deixem aí no chat mais mensagens, mais recados, deixem de onde vocês estão falando, a cidade, o estado, que daqui a pouquinho a gente vai estar lendo aí todas as mensagens. Beleza? Um momentinho. Já anotaram? Se anotaram, então bora lá. Tô vendo aqui que a gente tá com 13, 14 pessoas. Bacana demais. Convidem aí parentes, amigos, colegas. Mandem lá no grupinho de WhatsApp. Mandem lá pelo Instagram ali. Estão todos convidados a estar participando. A gente só tá começando. Beleza? Então, continuando aí respondendo a pergunta, né, o que é adubação foliar, né? Falamos ali que ela consiste na aplicação ali do fertilizante sobre a folha da planta, né? Algo ali bem óbvio de certa forma. E para complementar, né, após esse processo de aplicação da adubação foliar, parte dos nutrientes eles são absorvidos ali pela superfície foliar e a partir disso é transportada ali para diferentes tecidos da planta, onde ela participa ali de inúmeros processos metabólicos relacionados ao crescimento, ao desenvolvimento e à produção. E, diferentemente da adubação que é realizada no solo, em que os nutrientes eles precisam lá ser absorvidos pelas raízes, na aplicação foliar ela permite ali com que determinados elementos eles estejam disponíveis para plantas em um período muito mais curto. Então, em alguns casos, determinados nutrientes eles já conseguem ali ter uma assimilação, ter uma absorção pela planta num período muito mais rápido, muito mais dinâmico do que uma adubação sendo realizada via solo. Reiterando, né, novamente que o intuito daqui não é dizer qual tipo de adubação é melhor, muito pelo contrário, é mostrar ali que ambas são importantes e que elas podem estar se complementando ali num processo de adubação. Segunda pergunta a ser respondida, né, que é como ocorre a absorção dos nutrientes pelas folhas. Então, as folhas, basicamente, elas possuem ali algumas estruturas capazes de permitir a entrada de nutrientes. E dentre as estruturas principais se destacam a cutícula vegetal, se destacam os estômatos, acredito que muitos aqui já ouviram falar, né, dos estômatos, os tricomas, além de pequenas fissuras microscópicas que são existentes na superfície foliar da planta. E a absorção ela vai depender ali de diversos fatores, como a espessura da cutícula, a idade da folha. Então, folhas mais novas elas conseguem ter uma melhor absorção. Umidade relativa do ar também acaba impactando. Temperatura do ambiente, o tempo de permanência da cauda sobre a folha, a formulação do fertilizante, o tipo de fertilizante, além do pH da solução aplicada. Estamos aí com 14 pessoas. Bora chegar em 20. Confio no potencial de vocês aí. Estamos já com 14 pessoas, quase 15 aí. Para chegar em 20 é um pulinho, é bem tranquilo, hein? Confio em vocês. Convidem aí parentes e amigos para estar participando com a gente. Vou estar lendo aí alguns comentários, né? Como prometido. Anderson, show, meu amigo. Francisco de Souza, muito boa noite. José Bento Machado, galera que está sempre com a gente aí, muito boa noite. Kelvin Campos, boa noite. O Anderson é lá de Barra de Santa Rosa. Barra de Santa Rosa. A Mirella também que está sempre com a gente. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui conversando, batendo esse papo aí com vocês. Ok?
Dando continuidade, então, segundo ponto é por que utilizar a adubação foliar. Então, existem diversas situações que a adubação foliar ela apresenta ali excelentes resultados. E dentre as principais está correção rápida de deficiências nutricionais, suplementação durante alguns períodos críticos da cultura, além de uma maior eficiência para alguns micronutrientes. Outro ponto são a complementação da adubação realizada no solo, ou seja, ela serve como um complemento da adubação que já foi realizada anteriormente. Redução de efeitos de estresses ambientais que podem estar impactando a planta ou o cultivo e uma maior uniformidade nutricional da lavoura. Agora, um ponto que eu vou estar abordando é sobre as vantagens. Vou estar falando a partir de agora quais são as principais vantagens da adubação foliar. Mas antes de estar dando continuidade, aqui do lado para vocês o segundo número do nosso código aqui da aula, número 7. Então, segundo número, anotem aí, número 7 para vocês estarem preenchendo o formulário daqui a pouquinho. Para você que não está lá no nosso grupo de WhatsApp ainda, clica aqui no primeiro link da descrição para você entrar no grupo. O grupo chama Aulas Semanais. Lá a gente manda, né, com exclusividade todas as nossas aulas, temas de aula. Por lá você pode votar em qual aula você quer e o formulário a gente manda exclusivamente por lá também, tá bom? Então, bora lá dar continuidade aqui falando sobre as vantagens da adubação foliar. Primeira vantagem a ser destacada aqui, que é a correção rápida de deficiências. Então, como o nutriente ele entra diretamente pelas folhas, a sua absorção ela pode ocorrer ali em pouquíssimas horas, ali, cerca de um dia, normalmente já pode ocorrer ali toda a absorção do nutriente pela planta. E isso proporciona uma resposta mais rápida, principalmente quando comparada ali a uma adubação via solo. Então, se existe uma necessidade de urgência para estar fazendo ali uma correção nutricional em determinada planta, muitas vezes um ponto de destaque, uma solução, seja estar optando ali por uma adubação foliar, onde você vai conseguir estar fazendo ali uma aplicação e a planta ela vai ter uma resposta mais rápida do que uma adubação realizada via solo. Alta eficiência para micronutrientes. Então, alguns elementos como o zinco, como o boro, o manganês, o cobre, o ferro, o molibdênio, né? Normalmente, esses micronutrientes eles são aplicados via foliar, principalmente devido à elevada eficiência dessa mobilidade. Outro ponto de destaque, né, outra vantagem, são as menores perdas. Então, dependendo do nutriente, a aplicação foliar ela acaba reduzindo percas por fixação no solo, lixiviação, adsorção, além de precipitação química. Então, são percas que você poderia ter com uma adubação via solo e que você tem ou não tem essa perca, ou você tem uma menor quantidade ali numa adubação feita de forma foliar. Outra vantagem, na verdade, é a aplicação em momentos estratégicos. Então, os nutrientes eles podem ser fornecidos exatamente nas fases ali de maior demanda fisiológica da planta. Então, alguns exemplos crescimento vegetativo, florescimento, frutificação, enchimento de grãos, além da formação de raízes. Outro ponto também é a complementação nutricional. Então, mesmo em áreas ali bem adubadas, determinadas condições podem estar limitando ali a absorção radicular, como baixa temperatura, o excesso de chuvas naquele local, déficit hídrico, ou seja, tanto o excesso quanto a falta de chuvas pode estar impactando, a compactação do solo ou as características daquele solo. Então, nessas situações relacionadas a fatores climáticos ou relacionados a aspectos voltados às características físicas do solo, podem estar impactando ali uma adubação via solo e por isso a adubação foliar ela pode estar mantendo o suprimento nutricional
daquela cultura. Agora, falamos um pouquinho sobre as vantagens, né? As vantagens da adubação foliar, falando sobre algumas limitações da adubação foliar. Como tudo na vida ali, na agricultura não é diferente, existem ali as vantagens, existem os pontos positivos e também existem ali alguns desafios, algumas limitações. E eu vou estar abordando algumas dessas limitações voltadas à adubação foliar para vocês. Começando pela correção rápida de deficiências. Então, as folhas elas conseguem absorver apenas quantidades relativamente pequenas de nutrientes. Então, por isso, alguns macronutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio, eles continuam fornecidos prioritariamente via solo. Então, normalmente, existe uma vantagem maior em estar aplicando os micronutrientes via foliar, diferentemente de estar aplicando ali os macronutrientes, que é muito por conta desse motivo. Outro ponto é um curto período de fornecimento. Então, a adubação foliar ela possui um efeito relativamente rápido, porém temporário. Ela não substitui um programa completo de fertilidade do solo. Então, da mesma maneira que eu citei as vantagens, falei que a planta ela tem uma resposta mais rápida, o efeito sobre essa planta normalmente também é mais rápido. Então, se você quer ter um programa completo ali em que a planta ela consiga estar absorvendo de maneira adequada durante todo o seu ciclo ali, é ideal estar fazendo um trabalho ali com uma adubação via solo, aliando ali, complementando com uma adubação via foliar. Outros pontos são risco de fitotoxicidade, então concentrações elevadas desses fertilizantes podem estar provocando queima de folhas, necrose, clorose, além da redução da fotossíntese pela planta. Outro ponto também é a dependência das condições climáticas. Então, chuvas após logo a aplicação podem estar reduzindo significativamente a sua eficiência, como uma pulverização de um produto químico, de um agroquímico, de um herbicida, de um fungicida. Se você faz a aplicação na área e logo após ocorre uma chuva, isso acaba perdendo ali normalmente a sua eficiência, ou pode até estar mesmo lavando ali o que você fez e você ter que fazer uma reaplicação. No caso da adubação foliar, pode ser impactado por determinados fatores climáticos também. E antes de eu estar falando aí a nossa nova novidade para vocês, vou estar bebendo mais um pouquinho de água aqui e daqui a pouquinho eu vou estar lendo mais alguns comentários que eu estou vendo aqui que vocês já deixaram. Para você que entrou agora, entrou um pouquinho atrasado aí, não se preocupe, peguem aí os códigos, né? Os números que a gente for disponibilizando e a hora que finalizar aqui a aula, ela fica disponível mais um tempo aqui, onde você pode tá pegando o número ou o código que você tenha perdido aí. Ok? Momentinho. E a nossa novidade, nossa nova novidade é o Foliar Pro. Então é a nova novidade da Dariagro, é a Foliar Pro. O que é Foliar Pro? Nossa, Foliar Pro, o que é? É um nosso sistema inteligente para interpretação de análises foliares. Então, a gente está falando aqui, o professor Danilo falou semana passada sobre análise foliar, eu estou falando hoje sobre a adubação foliar e baseado nisso, devido a muitos pedidos que a gente tem há muito tempo, a gente desenvolveu ali uma ferramenta totalmente completa para você. E como é que vai funcionar? Vou estar explicando para vocês agora. Então, Foliar Pro é uma ferramenta criada para tornar a interpretação das análises foliares mais rápida, mais organizada e mais eficiente. Por meio dessa ferramenta, você vai conseguir ali estar fazendo uma análise ali foliar de forma totalmente precisa, totalmente dinâmica ali, colocando ali os dados baseados na sua análise de solo, você já consegue ter, ou da sua análise foliar, né? Você já consegue ter ali os dados baseados numa recomendação
completa para você estar fazendo ali uma aplicação do fertilizante de maneira foliar na sua lavoura. Então, como é que vai funcionar? No dia 8/7, ou seja, quarta-feira que vem, a gente vai estar fazendo aí uma aula ao vivo, eu e o professor Danilo, onde a gente vai mostrar como que a ferramenta funciona, as suas características. Nessa aula vocês vão poder estar tirando dúvidas, tirando informações aí, né? A gente vai estar detalhando ali passo a passo todos os detalhes sobre essa ferramenta e a gente vai estar liberando ali as condições especiais de lançamento só para você que estiver participando aí dessa aula com a gente. Para isso, para você que quer saber todas as novidades ali em primeira mão, a gente criou um grupo exclusivo lá no WhatsApp para você estar entrando lá e recebendo todas as notícias, as novidades lá por meio do grupo. Onde é que está o grupo? Segundo link aqui na descrição. Só descer aqui na descrição, Foliar Pro, segundo link, clica lá para você estar acessando o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai estar mandando aí todas as informações ali que você precisa saber. Então, lançamento oficial, dia 8 de julho, semana que vem, Foliar Pro. Então, para você que gosta ali, que se interessa, você que é produtor rural, estudante ali, com certeza vai curtir bastante, beleza? Foliar Pro, entre no grupo, segundo link aqui na descrição. Então, dando continuidade aqui na nossa aula, vamos falar agora sobre os principais nutrientes utilizados na adubação foliar. Mas antes de dar dando continuidade, aqui na tela para você ou para vocês, o terceiro número do nosso código, o número 0. Então anotem aí, número 0, terceiro número do nosso código para vocês estarem preenchendo ali no formulário para estar solicitando o certificado de vocês, ok? Vou aguardar aí vocês estarem anotando, ok? Deixa eu estar lendo algumas mensagens enquanto isso. Temos uma mensagem ali do Renato, né? Muito boa noite, Renato. Do Maurício Oliveira Souza, muito boa noite, Maurício. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui com a gente. Para você que entrou agora, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está pela primeira vez com a gente, também seja muito bem-vinda. Temos aulas aqui toda semana, toda quarta-feira, 9 da noite. Não tem erro. Se você entrar aqui no nosso canal, quarta-feira, 9 da noite, a gente tem aula aqui. Ok? Então, anotaram? Então, bora lá falar sobre os principais nutrientes utilizados na adubação foliar. Começando pelo nitrogênio, né? O nitrogênio, ele é um dos principais nutrientes, né, de destaque ali, né? Então, dentre as principais funções do nitrogênio se destacam o crescimento vegetativo, formação de proteínas e a produção da clorofila. E as fontes mais comuns é a ureia de baixo biureto, nitrato de potássio e o nitrato de cálcio. Já o fósforo, dentre as suas principais funções, se destacam ali a produção de energia, né, a ATP, formação de raízes e o florescimento. E o potássio, né, para complementar a tríade E e NPK, né, dentre seus principais benefícios se destacam regulação hídrica, ativação enzimática, resistência ao estresse, além da qualidade dos frutos. Também o cálcio é muito importante para parede celular, para a firmeza dos frutos, além do crescimento dos tecidos jovens. Já o magnésio, ele é responsável pela formação da clorofila, pela fotossíntese e também pela produção de energia. Agora, outro ponto a se abordar é sobre quais culturas utilizam a adubação foliar. Na verdade, são quase todas as culturas podem se utilizar da adubação foliar, né? Então, as culturas como grãos, culturas frutíferas, hortaliças, flores, né? Em geral, pode-se utilizar a soja, milho, feijão, trigo, algodão, café. Basicamente, não existe ali uma limitação para a cultura ela receber a adubação foliar apenas em casos extremos ou em culturas muito específicas, mas a grande maioria das culturas elas podem se utilizar sim da adubação foliar.
Agora, falando sobre os fatores que influenciam a eficiência da adubação foliar. Então, a eficiência da adubação foliar pode ser influenciada sim por alguns pontos, por alguns fatores que acabam impactando ali numa lavoura, numa produção, e eu vou estar falando algum desses principais fatores para vocês a partir de agora. Primeiro fator e o principal, pode-se dizer, é as condições climáticas. Então, as melhores condições normalmente incluem temperaturas amenas, alta umidade relativa, pouco vento e a ausência de chuva nas horas seguintes. Então, o importante ali, se possível, tá fazendo a aplicação foliar ali num momento, num período de temperatura amena, ou seja, ali durante o dia, no início da manhã, no final da tarde, se possível, em períodos com uma boa umidade relativa do ar, não que o ar ali, o ambiente ele está muito seco, isso pode estar impactando negativamente. Pouco vento, né, para estar favorecendo ali a aplicação. Muito vento pode estar ocorrendo ali a deriva do seu produto, né, ou do fertilizante, você está aplicando, isso não é benéfico. E a ausência de chuva nas horas seguintes, né, que é, igual eu falei anteriormente, para não correr a lavagem da fertilização, da adubação que você realizou. Outro ponto, horário de aplicação. Então, como eu frisei anteriormente, né, os melhores períodos costumam ser no início da manhã e no fim da tarde, onde ocorre ali, onde tem a presença ali de uma temperatura mais amena. Outro aspecto é a qualidade de água. Então, a água utilizada ela deve estar apresentando ali um pH adequado, baixa dureza e pouca presença de impurezas. Então, águas muito alcalinas, elas podem estar sim reduzindo a eficiência de alguns fertilizantes. Então, o pH da água é um fator também preponderante para você estar se atentando, né, no momento ali da adubação foliar. Outro aspecto, né, é o pH da cauda. Então, é o pH da água e o pH da cauda. O pH ele te interfere diretamente na estabilidade dos nutrientes. Então, na maioria dos casos, soluções levemente ácidas ali, elas apresentam um melhor desempenho, mas vai depender muito ali do tipo de fertilizante que você está aplicando, para qual cultura, né? Então não é uma regrinha básica ali, existem é o famoso depende, né? Vai depender muito da cultura, do tipo de fertilizante, dentre outros fatores. Outro aspecto também é o volume de aplicação, então é muito importante estar garantindo ali uma cobertura uniforme na parte aérea, não apenas estar fazendo aplicação numa parte e outra não, senão vai ocorrer não vai ocorrer uma uniformidade ali, né? Uma padronização em toda a aplicação. Então é muito importante esse cuidado ali em todo o volume de aplicação. Outro aspecto é a tecnologia de aplicação. Então, hoje em dia, né, a gente sabe como a tecnologia está muito presente ali na agricultura, nas atividades realizadas a campo. Então, a escolha correta de bicos, de pressão, de tamanho de gotas, de velocidade do equipamento, principalmente ali se utilizando de drones, por exemplo, ali, faz grande diferença na eficiência final. Agora, um ponto a se destacar também é sobre a compatibilidade de misturas. Então, muitos produtores eles realizam ali aplicações conjuntas de fertilizantes, fungicidas, inseticidas, bioestimulantes, só que nem todas as misturas elas são compatíveis. Então, esse é um ponto ali de muita atenção. E antes de estar dando continuidade, que já estava passando aqui, né? Antes de estar dando continuidade, aqui do lado para vocês, o quarto número do nosso código, é o número 3. Então, anotem aí, número 3, penúltimo número aí do nosso código, para vocês estarem preenchendo lá no nosso formulário. Beleza? Para você que está aí, não deixou ainda sua mensagem, deixa aí sua mensagem, seu recadinho, de qual cidade, de qual estado você está falando aí, para a gente tá interagindo, tá lendo aqui. Tá bom? Qualquer pergunta, dúvida, sugestão, opinião também, fiquem à vontade, com respeito sempre, né? Que a gente vai estar buscando ler aí até o final da aula. Já estamos aqui partindo, né, para a reta final da aula, então agradecer mais uma vez a presença aí de todos vocês. Estamos aí com 13 pessoas aqui, então muito obrigado a todos vocês que estão até agora aqui com a gente. Então,
Dando prosseguimento, né, falando aí sobre a compatibilidade de misturas, antes da aplicação, recomenda-se muito consultar o fabricante, realizar o famoso ali o teste da jarra, verificar o pH e observar o risco de precipitação. Então são pontos muito importantes a se destacar também. Um ponto também, uma outra pergunta, né? Mais uma pergunta a se responder é quando realizar a adubação foliar? Então falamos aqui que a adubação foliar muitas vezes ela serve como um complemento da adubação realizada via solo, mas qual que é o período ideal? Tem um momento certo a realizar? Então isso vai depender, o famoso depende novamente, né? Por quê? Porque cada cultura ela possui ali seus momentos críticos. Então, os mais comuns incluem a pós-emergência, o crescimento vegetativo, pré-florescimento, o florescimento, a frutificação, o enchimento de grãos, o fornecimento de frutos. Então, isso vai depender muito ali do tipo de cultura que você está trabalhando e as características dessa cultura para você saber ali o momento, o período ideal para você estar fazendo ali a aplicação do produto. Vai se basear muito na necessidade daquela planta, daquela cultura naquele momento específico. Outro ponto que eu vou estar comentando é sobre as boas práticas para uma adubação eficiente. Então, para estar obtendo ali os melhores resultados, é muito importante basear as aplicações em análise de solo e análise foliar, escolher fertilizantes de qualidade e fertilizantes registrados, utilizar uma água limpa e com pH adequado, respeitar as doses recomendadas e evitar aplicações em horários muito quentes. Outro ponto é não aplicar antes de chuva, fazer a calibração correta do pulverizador, utilizar equipamentos em bons estados, monitorar a resposta das plantas e integrar a adubação foliar ao manejo nutricional da propriedade. Falando agora sobre os erros mais comuns, né? Também é normal ali erros serem cometidos durante qualquer processo agrícola, né? E numa adubação foliar também não é diferente. Então, alguns erros eles acabam reduzindo significativamente a eficiência da prática. Então, dentre alguns principais, tá, utilizar doses excessivas, aplicar em plantas sobre o estresse severo, ignorar compatibilidades de mistura, pulverizar sobre temperaturas elevadas, aplicar durante ventos fortes e desconsiderar a necessidade real da cultura. Alguns desses erros, né, a gente já comentou aí durante a aula até agora, principalmente aspectos climáticos, né, atenção ali à presença de chuva, ventos ou fatores que podem estar impactando ali uma boa pulverização, uma boa aplicação. Então, partindo já para a conclusão aqui da aula, 9 horas e 41 minutos, né? Como a gente viu aí durante toda a aula, a adubação foliar ela é uma ferramenta estratégica dentro do manejo nutricional das culturas. Então, quando utilizada de uma forma planejada, de uma forma baseada em diagnósticos confiáveis, ela contribui ali para estar corrigindo ali as deficiências, suprindo deficiências ali, suprindo nutrientes em fases críticas do desenvolvimento e melhorando o desempenho fisiológico das plantas. E aqui do lado, último número do nosso código, número 5. Então, anotem aí, número 5, último número do nosso código. Para você que não está ainda no nosso grupo Aulas Semanais, só descer aqui embaixo, entra lá no grupo, que lá daqui a pouquinho a gente vai estar mandando o nosso formulário para vocês. Beleza? Vou beber mais uma água enquanto isso, enquanto vocês vão anotando. Anotaram? Então, dando continuidade. Então, seus melhores resultados, né, eles são obtidos quando
ela atua como um complemento da adubação via solo. Quando a adubação foliar, ela é um complemento da adubação via solo, e não como uma substituta. Então, um programa eficiente de adubação, de fertilidade, de nutrição, ela deve estar integrando análise de solo, análise foliar, correção da fertilidade, escolha adequada das fontes de nutrientes e tecnologia de aplicação. Então é isso, galera. Finalizamos por aqui. Mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, todos que estiveram com a gente, interagiram, participaram aqui da aula, mais uma aula aqui com a gente, mais uma quarta-feira aqui com a gente. Sei que não é fácil, muitos aqui estudam o dia inteiro, trabalham o dia inteiro, ou trabalham e estudam, né? Não é fácil, mas bacana demais vocês estarem aqui buscando conhecimento. Isso é muito bacana, muito gratificante pra gente. Beleza? Então, para finalizar, só deixar uns recadinhos, né? Para você que gostou da aula, deixa o like aqui no vídeo ajuda muito a gente, né? No vídeo, na live, na verdade, o like aqui ajuda muita gente. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não for inscrito, ative o sininho para você ser notificado aí de todos os nossos vídeos e todas as nossas lives. E confira a descrição aqui, que na descrição a gente deixa aqui muita coisa bacana, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram e muito mais. Beleza? Então, valeu, galera. Aguardo vocês na próxima aula. Obrigadão, até mais. Valeu!